Olá, bom dia, irmãos queridos. Aqui estamos mais uma vez, estudando Salmos, não é? Estamos fazendo isso aos domingos, mas no horário da escola dominical, que ainda não temos, trabalhando normalmente na igreja, e eu tenho feito aqui de casa ou lá na igreja, então essa meditação nos Salmos, que é muito bom para nós numa manhã de domingo como essa, não é? Hoje teremos o nosso culto à noite, já temos a relação completa de irmãos que estão indo, e agora estou trazendo para você mais uma meditação pequena, simples, singela, sem muita profundidade, no sentido de que é uma meditação mesmo, no Salmo hoje de número 81. Então, se você está na sua casa, pegue a sua Bíblia, tire um tempo para orar, busque a presença do Senhor e comigo, não é? Junto comigo, estudemos esse Salmo. Vamos aprofundar um pouquinho na leitura e na aplicação desse salmo. E eu vou fazê-lo versículo a versículo, porque desejo expor a você o salmo de forma a tocar a cada momento em poucos versículos de cada vez. Preciso pedir a você que busque a presença do Senhor antes da leitura do salmo. Então vamos orar, buscar a presença do Senhor. Ó Deus Todo-Poderoso, que nessa manhã, ó Deus, por Tua graça e misericórdia, o Senhor nos socorra no estudo da Tua palavra. Ajuda-nos, ó Deus, nesse contato que temos com o Senhor logo pela manhã. Abençoa, ó Deus, cada família, cada irmão, cada pessoa que de alguma forma, ó Deus, tiver contato com essa palavra, para que ela possa surtir os efeitos para os quais o Senhor a destinou. Rogamos, ó Deus, as Tuas bênçãos e o esclarecimento do Teu Espírito Santo, para que possamos compreender a Tua palavra. Assim, ó Deus, nessa manhã, muito obrigado por esse dia, obrigado por cada momento, ó Deus, que podemos passar na Tua presença. Que o Senhor seja bendito, louvado e honrado todos os dias, por eternidade e eternidade, porque só o Senhor é Deus. Assim, ó Deus, como Teu povo, nós nos colocamos na Tua presença e pedimos, ilumina o nosso coração, ilumina a mente dos meus irmãos, para que nós possamos, ó Deus, compreender a Tua palavra e pensar nela, ó Deus, para os dias de hoje. Porque, ó Deus, estudar a Tua palavra e aplicá-la na nossa vida comum. Te agradecemos, ó Deus, pelo cuidado do Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Então, o Salmo 81 é um salmo, irmãos, cujo título que foi dado foi Exortação a Louvor e Obediência. Só o título já nos ajudaria, não é? Exortação a Louvor e Obediência, um salmo de Asaf, né? É um salmo para cantar, é um cântico que Asaf escreveu, e a palavra de Deus aqui se faz clara na presença, na exortação aos irmãos aqui, naquele povo que podemos transportar para nós, como os irmãos irão ver ao longo desse salmo. Versículo 1 até o versículo 4, até o versículo 5 na primeira parte, diz assim: Cantai de júbilo a Deus, força nossa, celebrai o Deus de Jacó. Salmodiai e fazei soar o tamboril, a suave harpa com saltério. Tocai a trombeta, na festa da lua nova, na lua cheia, dia da nossa festa. É preceito para Israel e prescrição do Deus de Jacó. Ele ordenou como lei a José ao sair contra a terra do Egito. Interessante que até aqui, eu vou explicar depois porque eu quebro aqui o versículo 5. Trata-se aqui de alguma das festas de Israel. Alguns dizem que é a festa das trombetas, porque logo após a festa, essa festa era uma festa ordenada ao povo de Israel. Mas fala mas pode ser qualquer uma das festas que Israel estivesse tendo. Na realidade, o chamado da festa era cantar de júbilo ao Senhor, contar as maravilhas do Senhor, relembrar o que o Senhor tinha feito pelo povo de Israel e celebrar mesmo a presença do Deus vivo. Mas o Senhor, logo no versículo 5, na segunda parte, você pode notar aí que esse ouço vem com uma letra O maiúscula, denotando aqui uma quebra ou um começo de uma nova linguagem. E aqui a palavra diz assim, no versículo 5, parte B do versículo 5. Ouço uma linguagem que eu não conhecera. Olha, irmãos,
Na realidade, o que Deus vai mostrar aos irmãos através desse salmo e vai fazer conhecido e vai exortar os irmãos a um novo procedimento, a um novo tipo de contato com Deus, é que o Senhor disse que claramente que ele ouve uma linguagem que não conhecera. Ou seja, que ele não quis ouvir, que ele não quis conhecer, que ele não reconhece como linguagem própria. Olha, nós estamos falando de uma festa a Deus, de uma celebração. Então, é possível cantar, é possível celebrar, é possível cultuar ao Senhor sem que o Senhor ouça. E Deus vai dar as razões aqui logo mais. E assim nós vamos perceber que o problema do homem, né, a queda do homem, trouxe para ele um problema sério, que é o cinismo. Ele pode cultuar a Deus de forma mentirosa. Ele pode apresentar, na realidade, uma devoção que ele não tem. Ele pode fazer o seu coração mostrar algo que na realidade não está lá. O homem pode falsificar a adoração a Deus. E Deus não aceita esse culto hipócrita. De maneira alguma Deus aceitará o culto hipócrita. Esse é um cuidado que Deus vai dar aqui ao povo de Israel, vai falar ao povo de Israel, exortá-los a respeito disso, porque esse é um perigo, irmãos, que corre todo aquele que quer cultuar o Senhor. Nós precisamos fazer sempre uma revisão do nosso coração e dizer, eu estou fazendo isso de coração ao Senhor, eu estou cultuando ao Senhor com alegria no meu coração. De fato, eu sinto aquilo que eu estou dizendo para Deus. Eu tenho colocado a minha vida à disposição de Deus, eu tenho sido fiel ao Senhor, porque às vezes a gente está sendo fiel só a gente mesmo, meus irmãos. E esse é um problema sério. E o povo aqui vai experimentar isso. O Senhor vai exortá-los tremendamente aqui, a partir do versículo 6. O que Deus está dizendo aqui, talvez a linguagem do louvor, a linguagem de exaltação, de celebração, não seja ouvida por Deus. E esse é um problema. Imagine essa nação toda louvando ao Senhor, fazendo uma das festas que era ordenada por Deus de forma hipócrita. E esse é um problema que nós vemos recorrentemente, irmãos, dessa hipocrisia unida a um espírito de santificação, a um espírito de louvor, um espírito de glorificação a Deus, que não é aceito por Deus de maneira alguma. É um convite já, logo no começo, a revisar, não é, a nossa adoração ao Senhor Jesus. Cantar de júbilo, tocar trombeta, salmodiar, é um preceito que Deus deu a Israel e deu a nós, a cada um de nós, que somos o novo Israel de Deus. Mas é preciso que o nosso coração esteja nessas coisas. É preciso que antes de eu ir para o culto, antes de eu ir para a igreja, antes de eu pegar a palavra para ler, antes de eu começar a buscar, celebrar a vida que o Senhor me deu, é preciso que eu tenha cuidado, é preciso que eu investigue o meu próprio coração para saber se de fato é assim, porque o Senhor pode dizer que o que ele ouve é uma linguagem que ele não conhece, que ele não deseja, que ele não prescreveu. Então é preciso que, e Deus está dizendo àquele povo, e Deus vai falar com eles a partir do versículo 6 de forma muito forte, e que nessa manhã eu gostaria que você olhasse comigo, que você entrasse dentro dessa mensagem, que você caminhasse profundamente comigo nisso. Primeira coisa que eu digo a você, usando para o versículo 1 ao versículo 5, é: sonda o teu coração ao louvar a Deus. Diante do Senhor estão expostas todas as nossas mazelas, o Senhor conhece todas as nossas dificuldades, todos os nossos pecados, o Senhor conhece a nossa alma e conhece o nosso coração. Portanto, ao se aproximar de Deus, se o seu coração está sujo, manchado, peça perdão, busque a presença do Senhor e se declare um dos servos que quer ver a glória do Senhor de forma límpida, de forma tranquila, para que você possa estar diante de um Senhor que ouve a sua mensagem, que ouve a sua oração e que ouve a sua palavra. De outra forma, o Senhor vai dizer para você e para qualquer um de nós: eu ouço uma linguagem que eu não conhecera. Estão louvando, estão celebrando, mas eu não conheço isso. Eu não desejava isso.
Mas então o versículo 5 mostra que está errado, alguma falsidade, alguma coisa na adoração aqui não está agradando a Deus, e esse ouço uma linguagem que eu não conhecera traz essa mensagem de que algo está errado nessa adoração. E aí Deus vai mostrar aos israelitas pelo menos 3 grandes pecados que eles cometeram, que eles estavam cometendo, e que nós podemos cometer contra Deus. O primeiro desses pecados está aí no versículo 6 e versículo 7. Ele diz assim, olha, livrei seus ombros do peso e suas mãos foram livres dos cestos. Clamaste na angústia, eu te livrei. Do recôndito do trovão eu te respondi e te experimentei junto às águas de Meribá. O que Deus está dizendo àquele povo que o estava louvando, que estava celebrando, é que espiritualmente eles estavam afastados de Deus. Há aqui claro indício de um afastamento de Deus. O Senhor está dizendo que os livrou da escravidão. Aqui claramente Deus está fazendo uma mensagem e levando-os a perceber que Deus tirou os ombros, o peso dos seus ombros. As mãos deles foram livres dos cestos, das amassadeiras de tijolos dos egípcios. O Senhor está dizendo que claramente Deus ouviu a voz de choro, de lamento, de clamor desse povo quando eles estavam com problemas. Mas que Deus os experimentou junto às águas de Meribá e os viu pesados na consciência. Falta, irmãos, de intimidade espiritual com Deus. Eles não se lembravam, apesar de estarem celebrando a Deus, eles não estavam colocando o seu coração nisso, porque eles não estavam perto o suficiente de Deus, os seus corações estavam afastados de Deus, porque eles foram livres, mas eles se esqueceram da libertação de Deus, Deus precisava lembrá-los. Hoje, irmãos, trazendo para nós o versículo 6 e 7, quantos pecados Deus perdoou a você? De quanto peso Deus livrou os seus ombros? De quanta carga Deus evitou que você carregasse? O chamado continua, irmãos. Porque às vezes podemos louvar, engrandecer o nome do Senhor, celebrar, cantar louvores, mas os nossos ombros ainda estão pesados, porque nós não nos lembramos do livramento de Cristo Jesus para nós, do perdão dos nossos pecados. Deus está dizendo, olha, eu tirei vocês da escravidão. Deus está dizendo àquele povo, eu tirei vocês da escravidão do Egito. E a nós Deus diz, eu tirei vocês da escravidão do pecado. E vocês continuam me louvando apenas de lábios. O coração de vocês, a alma de vocês não está envolvida nisso. Vocês se afastaram espiritualmente de mim. Talvez estejamos até presentes, não é? Mas afastados espiritualmente de Deus. Versículo 8 ao versículo 10, Deus faz mais uma acusação a eles. Diz assim, ouve, povo meu, quero exortar-te, ó Israel, se me escutasses. Não haja no meio de ti Deus alheio, nem te prostes ante Deus estranho. Eu sou o Senhor teu Deus, te tirei do Egito, abre bem a boca e te encharei. Olha que exortação fantástica de Deus àquele povo. Deus está dizendo a eles que a infidelidade e a falsa adoração são um grande pecado contra Deus. Se o afastamento espiritual é um grande pecado, a infidelidade e essa falsa adoração são um pecado talvez ainda maior. Deus exorta por meio da palavra. E Cristo é a palavra de Deus que nos exorta. Ele está dizendo, olha, não haja, ó Israel, povo de Deus, se me escutasses, se ouvisses a voz do Senhor, se olhasses para a palavra de Deus, como essa revelação da vontade de Deus para a vida de cada um. Deus adverte aquele povo para não haver no meio deles Deus estranho, se prostrar diante de Deus estranho. O que Deus está dizendo é o seguinte, irmãos, é que essa idolatria existente no meio do povo é algo que repugna a Deus.
E eu não estou falando apenas da idolatria de imagens, de adorar santos e deuses estranhos. Estou falando da idolatria, talvez, ao trabalho, de não parar para olhar sua família, olhar sua casa, olhar o seu momento ou ter momentos de encontro com Deus no quietinho da sua casa, lá no cantinho do seu quarto. Eu estou falando também, irmãos, de idolatria ao dinheiro, às posses, ao que podemos obter com o nosso trabalho. É lícito. É bom aproveitar tudo que podemos conquistar com o nosso trabalho. É justo. Mas eles não podem se tornar um Deus para nós. E infelizmente, irmãos, muitas pessoas se ligam de tal forma ao dinheiro e às conquistas e ao trabalho e a tantas outras coisas que elas se tornam Deus para o seu coração. Deus está dizendo: eu sou o Senhor. O grande eu sou, o grande El Shaddai, o Deus que provê as suas necessidades, o Deus que livra você, que livrou você da terra do Egito. Eu sou o Deus do socorro. Eu sou o Deus a quem você tem que buscar, a quem você pode buscar. Não venha com louvores estranhos, não venha com celebrações que eu não ouço, não venha com a infidelidade, com esse afastamento espiritual que você está vivendo. É necessário que você abra bem a boca para que ela seja cheia das palavras de Deus. Irmãos, somos chamados a ter com Deus um relacionamento que difere às vezes, daquele relacionamento padrão que estamos tendo. Daquele adorador que busca Deus quando lhe convém, quando lhe é próprio ou quando as coisas estão muito difíceis. Devemos ser adoradores que buscam a Deus a tempo e fora de tempo. Na alegria, na tristeza, na fome, na saciedade, na luta e na alegria da festa. Culto a Deus é um culto que não aceita, o Senhor não ouve, um culto em que há um afastamento espiritual e que há essa situação de infidelidade e de falsa adoração. Deus não ouve. Talvez por isso lá em Isaías, capítulo 1, ele diz: vinde e arrazoemos. Ainda que seus pecados sejam como a escarlata, ficarão brancos como a neve. Venha e arrazoemos. Coloque as suas razões diante de Deus, porque Deus está falando ao seu coração nessa manhã. Deus está falando à sua vida nessa manhã. Deus está buscando o entendimento do seu coração nessa manhã. É muito sério, irmãos. Se Deus para com Deus, se aquele povo tinha para com Deus, e se nós podemos estar expostos para com Jesus nesses mesmos pecados, tanto do afastamento espiritual que podemos provocar com as nossas reações, como da infidelidade, da falsa adoração diante de Jesus, Deus está nos chamando a tomarmos cuidado da nossa vida espiritual. Mas Deus fala ainda para eles a respeito de um outro pecado. Se Deus fala sobre o pecado do afastamento espiritual, sobre o pecado da infidelidade e da falsa adoração, Deus fala também sobre o pecado da desobediência. Olha o que diz o versículo 11 e 12. Mas o meu povo não me quis escutar a voz, Israel não me atendeu. Eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito. Mas o meu povo não me quis escutar a voz, Israel não me atendeu. Assim deixei-o andar na teimosia do seu coração. Siga os seus próprios conselhos. Olha, irmãos, talvez em toda a palavra de Deus não exista advertência maior do que essa. Siga os seus próprios conselhos. Siga o seu coração. Vá por onde você quer caminhar. Faça do seu coração, do seu desejo, o maior. Faça disso o suprassumo da sua vida. O que Deus está dizendo é, eles não quiseram escutar a voz da prudência. Esse povo estava longe de mim espiritualmente, afastado de mim espiritualmente. Esse povo é infiel, esse povo me adora falsamente, esse povo tem festas que eu não conheço e esse povo me desobedece.
E se me desobedece, eu o deixo seguir o seu próprio caminho. Talvez Deus não nos castigue mais do que nos deixando a nossa própria sorte. Irmãos, após a queda, a nossa tendência é para o mal. A nossa tendência é para fazer as coisas que Deus proíbe. Não aquelas que Ele permite, aquelas que Ele proíbe. Nossa tendência, irmãos, é para descambar por caminhos que a nossa alma repousa em lugares incertos, insalubres. A nossa tendência é buscar o conforto do nosso corpo, do nosso coração, da nossa vontade. Nunca de termos um acerto, de estarmos em sintonia com um Deus que nos livrou do pecado e da morte. A cruz de Cristo é o caminho do cristão, não há outro caminho. Deus está dizendo, olha, eu afastei dos seus ombros o peso. Eu ensinei a vocês, através da história, através da palavra, através da revelação em Cristo Jesus, que vocês podem ser mais que vencedores. Mas o meu povo não quis me escutar. Irmãos, quantos estão surdos? Quantas pessoas não escutam a voz de Deus? Quantas pessoas não atendem à voz de Deus? Até ouvem, mas não atendem à voz de Deus. E aí Deus diz claramente, irmãos, e dolorosamente, assim deixei-o andar na teimosia do seu coração. E nós conhecemos o que aconteceu com o povo de Deus por causa da teimosia do seu coração. Cristo hoje, irmãos, está dizendo a mim e a você, não queira andar na teimosia do seu coração. Renda-se. Eu sou o Senhor teu Deus. Renda-se. Entregue a sua vida para mim. Caminhe comigo. Ouça os meus conselhos. Busque a minha palavra. Não me honre somente com os teus lábios, mas com o seu coração e com a sua alma. Esteja mais próximo de mim, ouça os meus conselhos, eu te ensino a andar. Essa é a palavra de Deus, irmãos. Quantos erros, quantas coisas nós sofremos por causa da dureza, por causa do entendimento, por causa dos caminhos do nosso coração. E desse sofrimento Deus não nos vai livrar. Deus pode resgatar a nossa alma, mas as consequências dos erros de seguir o nosso próprio coração, irmãos, nos acompanharão todos os dias. É hora de buscar a presença do Senhor e dizer a Ele, Senhor, eu quero andar na Tua presença. Faça-me santo segundo a santidade do Senhor. Mas Deus continua dizendo a eles, falando sobre as bênçãos que eles perderam. E pode ser que nós estejamos perdendo bênçãos, irmãos. Olha o que ele diz do versículo 13 ao versículo 16. Ah, se o meu povo me escutasse, se Israel andasse nos meus caminhos, eu de pronto lhe abateria o inimigo e deitaria mão contra os seus adversários. Os que aborrecem ao Senhor se lhe submeteriam. Isso duraria para sempre. Eu o sustentaria com o trigo mais fino e o saciaria com o mel que escorre da rocha. Que presença graciosa, maravilhosa de Deus com aqueles que o escutam, com aqueles que o ouvem, com aqueles que não estão afastados espiritualmente de Deus, com aqueles que não são infiéis a Deus, com aqueles que o adoram em espírito e em verdade, com aqueles que não desobedecem à sua palavra. Ele diz, ah, se meu povo se me escutasse, ah, se Israel andasse nos meus caminhos. Ah, queridos, que exortação para essa manhã. O que Jesus diz a você é, ande nos meus caminhos. O Senhor Jesus está chamando, siga-me, toma a tua cruz e me siga. O Senhor Jesus está dizendo, eu sou o caminho, a verdade e a vida. O Senhor Jesus nos diz, não há outro caminho, só há um caminho estreito e um caminho largo. Escolha o seu caminho. Porque se você escolher o caminho largo, Deus vai deixar você andar por ele. E os obstáculos, e os problemas, e as armadilhas desse caminho largo serão para você algo que triturarão o seu coração e a sua alma. Mas ande pelo caminho estreito. É difícil, não é fácil, mas faça uma escolha consciente. Abra o seu coração para um louvor,
para uma adoração, para uma celebração de paz, de amor, de graça e de misericórdia de Deus na sua vida e da sua família. Ah, se o meu povo me escutasse, se Israel andasse nos meus caminhos. Ah, irmãos, é Deus e Jesus dizendo para você hoje, me ouça, por favor, para o seu próprio bem, para que você goze as delícias do grande amor de Deus, do perdão e da coroa inacessível que te aguarda. Ande nos meus caminhos. Ouça o que Deus está te dizendo nessa manhã. Deus, inclusive, diz aqui que aqueles que aborrecem ao Senhor, ou seja, os ímpios, se submeteriam aos que servem ao Senhor, e isso para sempre, duraria para sempre. Seriam submissos também a Deus por serem submissos ao povo de Deus. Não estaríamos a contender como estamos continuamente, povo contra povo, gente contra gente, irmão contra irmão, parente contra parente. Haveria paz, porque a palavra de Deus seria superior a todas as coisas, porque o coração do homem estaria definitivamente e corajosamente convertido aos caminhos e à palavra de Deus. E Deus disse que sustentaria esse povo com o trigo mais fino, com o melhor dessa terra. Essa é a promessa de comer o melhor dessa terra. É de ouvir o Senhor, andar nos caminhos do Senhor. É ter paz com todos os outros e ser sustentado com o melhor dessa terra. Deus disse que os saciaria, ou seja, deixariam de ter fome, receberiam mel que escorre da rocha. Nem precisariam lutar com as abelhas, o mel escorre da rocha. E a rocha é uma só. É a graça que brota dos cravos de Jesus naquela cruz. Queridos, Deus está dizendo que nós podemos perder as bênçãos por causa da infidelidade, por causa da rebeldia, por causa da idolatria, por causa da desobediência e por causa da falta de gratidão a Deus. Por causa da infidelidade, por causa da rebeldia, por causa da idolatria, por causa da desobediência e por causa da falta de gratidão no nosso coração. Ouça o Senhor. Cante, salmodie a Deus, celebrem o Deus de Jacó, mas que o seu coração esteja no Deus de Jacó, no Deus Todo-Poderoso que nos ensina a caminhar com Ele todos os dias, a buscar a sua presença, a nos alegrarmos com a sua providência na nossa vida. Irmãos, o chamado é muito sério. O chamado é para um culto de louvor e adoração, mas que brote do fundo do nosso coração, providenciado pelo Espírito Santo de Deus, libertado por Cristo Jesus e exposto por lábios que confessam a Deus. Que o Senhor, nas celebrações, no seu cantinho de oração a Deus, te faça recordar todas essas coisas. É um salmo belíssimo, que exorta a louvar e obedecer a Deus. É um salmo belíssimo, que exalta e que nos faz perceber que o desejo de Deus é que a nossa adoração seja sincera, que a nossa conversão seja verdadeira e que a nossa prática, a praxis do dia a dia, seja um culto de louvor e adoração ao Rei de Israel. Ele é o Senhor e Ele faz questão de deixar isso bem claro. Eu sou o Senhor. Então, não me venham com festas das quais eu não posso participar. Vamos cultuar ao Senhor, irmãos, na beleza da santidade do Senhor, com corações livres por Cristo Jesus, convertidos, amados, sinceros e que buscam verdadeiramente a presença
do Deus que pode todas as coisas. Vamos ter como promessa de Deus esse sustento que é um sustento espiritual, mas é também um sustento material. A presença de Deus nos dá esse sustento espiritual e nos dá o sustento material. Podemos comer o melhor da terra, irmãos, mas precisamos prestar ao Senhor um culto de adoração, de louvor, que brote não do fundo de um coração de uma natureza caída, mas de um coração convertido ao Senhor Jesus. Quando Jesus encheu o meu coração e o seu coração, Ele nos deu condição para cultuarmos ao Senhor de forma verdadeira, espontânea, alegre e feliz. Que esse seja um dia de bênção na sua vida e na vida da sua família. Que esse seja um dia de amor e de graça. E que você leia o Salmo 81, buscando entender por você mesmo essas coisas tão simples que eu falei aqui. Que Ele possa saciar a sua alma, que Ele possa encher o seu coração de vida e de paz. E que Deus, o nosso Deus, nos abençoe e guarde. Vou orar mais uma vez por você e por sua família nesse domingo. Deus bendito e gracioso Senhor, nessa manhã, ó Deus, torna o nosso coração favorável ao Senhor. Ó Deus, somos falhos, erramos em tantas vezes, deixamos de ter o Senhor como nosso único Deus e assim buscamos, ó Deus, na idolatria a santos, imagens, a pessoas, a trabalho, a dinheiro. Buscamos a satisfação para a nossa vida. E esquecemos que todo o nosso sustento vem do Senhor. Oh Deus, não nos deixe cultuar o Senhor com falsidade no nosso coração e na nossa alma. Encha a nossa alma, Deus. Nós estamos abrindo a boca e clamando ao Senhor para que o Senhor a encha de boas palavras, da tua santa e bendita palavra. Oh Pai bendito, a tua palavra nos exorta de que precisamos buscar a tua palavra para não pecar contra ti. Por isso, ó Deus, abençoa o teu povo nesse domingo. Dá-lhe, ó Deus, um dia excepcional da tua bondade e da tua graça. Sustenta o teu povo, ó Deus, tanto espiritualmente quanto materialmente. Faça-os, ó Deus, comer o melhor dessa terra. Mas que o seu coração ande junto do Senhor. Que o Senhor Jesus Cristo, que se sacrificou, tenha a nossa companhia por toda a eternidade, nós estejamos com Ele, porque Ele estará conosco. Obrigado, Deus, pela salvação em Cristo Jesus, por podermos reconhecer que apenas a Cristo Jesus, apenas a um Deus, nós devemos submeter toda a nossa obediência. Ensina-nos a obedecer a Tua palavra, a sermos, ó Deus, a não andarmos afastados espiritualmente de Ti, a termos obediência àquilo que o Senhor nos recomenda e a louvá-lo e engrandecê-lo de forma verdadeira em nosso coração. Ensina-nos a caminhar com o Senhor. Não nos deixe andar, ó Deus, nas vontades do nosso coração. Nos abençoe, nos dê, ó Deus, o conforto, a exortação e a alegria de estarmos sempre na presença do Senhor. Abençoe a cada um nessa manhã, em nome de Jesus. Amém e amém. Fiquem com Deus, irmãos. Até a noite, lá no culto ao Senhor. Nós estaremos celebrando ao Senhor nesse domingo, né, de forma presencial, mas também na forma virtual. Que Deus nos abençoe, Deus nos guarde e nos proteja.